Alguém olha na sua direção por 2 segundos. Você não sabe por quê. O coração acelera um pouco, só um pouco, mas você sente. E alguma coisa no fundo da cabeça imediatamente começa a trabalhar. O que eu fiz? O que tem de errado? Por que ele estava olhando? A pessoa já virou a cabeça. Provavelmente olhou porque sim, sem motivo, sem você. Mas a sensação ainda está lá. E ela não passa rápido. Talvez você conheça bem esse momento. O olhar de um estranho que vira investigação. O silêncio numa conversa que vira evidência. A expressão fechada de alguém do outro lado da sala que vira certeza de que você fez algo errado. E o pior não é a sensação em si. O pior é a dúvida que vem junto. Será que estou exagerando? Será que estou inventando? Será que tem algo errado comigo que vai além da timidez? Esse vídeo é sobre essa dúvida e sobre o que está por baixo dela, porque tem uma explicação. Não a que a família costuma dar. Você é muito sensível, para de besteira. Tem uma explicação real, que tem a ver com como o cérebro funciona, com o que ele aprendeu e com um mecanismo específico que, quando você entende, muda a relação com o que sente. Não muda de um dia para o outro, mas muda. Antes de chegar na explicação, a gente precisa nomear direito o que está acontecendo. Porque a maioria das pessoas com timidez extrema ou fobia social descreve uma coisa superficial quando tenta explicar o que sente. Diz, tenho medo de julgamento, ou fico com vergonha em público. E essas frases são verdadeiras, mas não chegam perto do que realmente está acontecendo por baixo. O que está acontecendo é isso. O cérebro está em modo de varredura constante. Em situações sociais, e às vezes fora delas também, tem um processo rodando em segundo plano que monitora tudo. A expressão das pessoas, o tom de voz, o que alguém disse, o que não disse, o que um silêncio pode significar. Uma sobrancelha levantada, um sorriso que pareceu forçado. É como um scanner de segurança que nunca desliga, que procura o tempo inteiro sinais de que algo deu errado, de que você errou, de que desagradou alguém, de que está sendo avaliado negativamente. E a parte mais exaustiva não é nem a varredura em si, é o que vem depois. A interpretação. Cada dado coletado pelo scanner vai para a análise. Cada expressão neutra vira pergunta. Cada pausa na conversa vira possível julgamento. Quem passa por isso conhece bem o ciclo. Acontece algo neutro. O scanner registra, o cérebro interpreta como possível ameaça. O corpo responde com um leve aperto. Coração, peito, estômago. E você fica alguns minutos, às vezes mais, tentando descobrir o que aquele dado significa. O problema é que esse processo é invisível para quem está de fora. E é silencioso até para quem está de dentro. Porque acontece rápido, em paralelo com tudo o que você está tentando fazer ou dizer. Então, quem tem essa experiência, muitas vezes não consegue descrevê-la com precisão. Sabe que se sente esgotado depois de situações sociais, sem ter feito nada de físico. Sabe que fica analisando conversas horas depois que terminaram. Sabe que pessoas que parecem não se importar com nada, parecem viver num mundo completamente diferente. E no fundo, há uma pergunta que ninguém fez em voz alta, mas que está sempre lá. Por que o meu cérebro faz isso? Por que eu não consigo simplesmente não ligar? Essa pergunta tem resposta. O que a ciência entende sobre esse mecanismo é mais claro do que parece, e mais libertador do que qualquer conselho de para de se preocupar. Começa com uma estrutura no cérebro chamada amígdala. Não precisa decorar o nome. O que importa é o que ela faz. Ela é o sistema de alarme do cérebro. A função dela é detectar ameaças e disparar a resposta de defesa antes que você tenha tempo de pensar. Em situações de perigo físico, isso é extremamente útil. Você vê um carro em alta velocidade, a amígdala dispara antes de você processar conscientemente o que está vendo, e o corpo já está se jogando para o lado. O problema é que a amígdala não distingue ameaça física de ameaça social. Para ela, a possibilidade de ser julgado, humilhado ou rejeitado ativa o mesmo sistema que ativa o carro em alta velocidade, com a mesma urgência, com a mesma resposta no corpo,
coração acelerado, músculos tensos, foco estreitado. E em pessoas com timidez extrema ou fobia social, pesquisas de neuroimagem mostram que essa amígdala está literalmente mais sensível. Ela reage mais intensamente a rostos neutros, não a rostos hostis, a rostos neutros, do que em pessoas sem fobia social. O sistema de alarme foi calibrado com o limiar errado. Ele dispara cedo demais, com força demais. Mas o mecanismo não para na amígdala. Tem uma segunda camada. Psicólogos chamam de efeito holofote. É a tendência que todos os seres humanos têm de superestimar o quanto os outros nos notam. Todo mundo experimenta isso em algum grau. Aquele momento em que você derrama café na camisa e sente que todo mundo viu, quando na verdade metade das pessoas do lugar nem estava olhando na sua direção. Mas em pessoas com fobia social, esse efeito é amplificado pela amígdala hiperativa. O sistema de alarme já está ligado. Então o cérebro começa a processar cada detalhe social como se fosse relevante para a ameaça que já detectou. Uma expressão neutra vira potencial julgamento. Um silêncio vira confirmação. E tem uma terceira camada, que é a mais sutil. Pesquisadores chamam de ilusão de transparência. A tendência de achar que as outras pessoas conseguem ver o que você está sentindo por dentro com muito mais clareza do que realmente conseguem. Você sente que está vermelho e fica convicto de que todo mundo viu. Você sente a voz tremer e acha que foi óbvio para todos na sala. Você sente o coração acelerado e imagina que de alguma forma isso está aparecendo no rosto. Na realidade, a maioria das pessoas está ocupada demais com os próprios pensamentos para notar metade do que você acha que está mostrando. Então, o que está acontecendo não é loucura, não é paranoia, não é fraqueza. É um sistema de alarme que foi calibrado com sensibilidade alta demais, que detecta ameaças sociais onde há situações neutras e que amplifica a sensação de estar no centro das atenções de todos ao redor. Não é frescura, não é fraqueza, é um mecanismo. E mecanismo é diferente de identidade. Mecanismo é diferente de destino. O que foi aprendido pode ser desaprendido. Até aqui a gente falou do mecanismo. Mas tem uma camada que o mecanismo sozinho não explica, e que é, para muita gente, a parte mais pesada de tudo isso. É a vergonha da vergonha. Não é só sentir o scanner rodando, é sentir o scanner rodando e imediatamente depois pensar: por que não consigo fazer coisas simples que todo mundo faz sem pensar? Uma pessoa normal não seria assim. Esse segundo nível de sofrimento tem um nome técnico que não importa. O que importa é o que ele faz. Ele pega o mecanismo, que já é exaustivo, e adiciona uma camada de autoacusação por cima. Sou fraco. Tem algo errado comigo. Vou ser assim para sempre. E é aqui que o ciclo fica cruel. Porque a vergonha da vergonha não só dói mais do que o medo original, ela ativamente piora o medo. Quando você entra numa situação social já carregando a crença de que tem algo fundamentalmente errado com você, o sistema de alarme dispara mais cedo ainda. O scanner fica mais sensível. O efeito holofote fica mais intenso. A crença de que você é defeituoso cria exatamente as condições que confirmam a crença. Mas aqui está o que precisa ser dito, com clareza e sem rodeio. A vergonha da vergonha não é evidência de que você é defeituoso. É o ciclo fazendo exatamente o que o ciclo faz. Pensa no que está acontecendo naquele momento. O sistema de alarme disparou, o efeito holofote está ativado, a ilusão de transparência está no pico. E aí, o cérebro, que já está em modo de detecção de ameaça, vira o detector para dentro. Encontra o medo. Interpreta o medo como prova de fraqueza. Mas não é. É o sistema de alarme aplicando o mesmo padrão que aplica em tudo. Encontrou algo que parece ameaçador, sinalizou como perigo. O que ele encontrou desta vez foi o próprio funcionamento do sistema de alarme. É um círculo. E círculos têm saída. Não de um golpe. Não amanhã de manhã. Mas a saída existe. E ela começa no momento em que você para de interpretar o medo como prova de que é defeituoso
e começa a interpretá-lo como o que ele realmente é: um sistema aprendido que disparou cedo demais. Você não é o sistema de alarme. Você é quem tem um sistema de alarme com sensibilidade alta demais. Essa distinção parece pequena, não é? Se o que a gente viu hoje tocou em algo que você reconhece, esse ciclo, essa camada de vergonha que vem depois do medo, tem um material chamado O Manual do Tímido na descrição desse vídeo. Ele vai mais fundo nesse mecanismo e apresenta um caminho claro para quem quer entender o próprio ponto de partida antes de tentar qualquer mudança. É uma leitura para quem quer parar de achar que o problema é quem você é. Entender o mecanismo não resolve tudo, mas muda algo concreto, e vale nomear o quê? A primeira coisa que muda é a relação com o alarme. Quando você não sabe que tem um sistema de alarme hipersensível, cada disparo parece informação confiável. O coração acelerou, logo tem perigo. O scanner detectou algo, logo tem julgamento. A lógica parece óbvia. O corpo não mente. Mas o corpo não está mentindo. Ele está reportando a ativação de um sistema calibrado errado. Um detector de fumaça que dispara quando você faz café não está mentindo. Ele está funcionando com um limiar errado. A diferença é enorme. No primeiro caso, você age sobre o perigo. No segundo, você reconhece o disparo sem tratar como prova de que a cozinha está em chamas. A segunda coisa que muda é a pergunta que você faz quando o scanner dispara. Em vez de: o que eu fiz de errado? O que ele estava pensando? O que está aparecendo no meu rosto? Você pode começar a fazer outra pergunta. O sistema disparou. O que aconteceu que o ativou? Não é uma técnica mágica. É uma pergunta diferente que produz uma conversa diferente com o que você está sentindo. Aqui é onde entra a objeção honesta que precisa ser respondida. Às vezes as pessoas realmente julgam. O sistema de alarme não está sempre errado. Ele está errado na proporção e na frequência. Situações de julgamento real existem. Rejeições existem. Momentos de constrangimento existem. O que o mecanismo faz é tratar situações neutras como se fossem situações de julgamento real. É amplificar o sinal até o ponto em que tudo parece ameaça. É manter o alarme ligado depois que o estímulo já passou. Então não se trata de não ligar para o que os outros pensam. Trata-se de começar a calibrar o detector, devagar, por exposição gradual, degrau a degrau, para que ele pare de disparar quando você faz café. Esse processo tem nome, tem método e tem resultado. Não instantâneo, não fácil, mas real e documentado. A exposição gradual, feita no ritmo certo, é o que recalibra o sistema de alarme. Não na teoria, no cérebro físico, que cria novas associações entre situações sociais e segurança, quando a exposição acontece abaixo do limiar de pânico. O primeiro degrau não é encarar o medo de frente. O primeiro degrau é aprender a reconhecer o disparo sem tratá-lo como verdade absoluta. Só esse degrau, não o próximo. Se esse tema tocou em algo que você ainda não conseguiu nomear direito, tem um material na descrição que vai mais fundo nisso. O Manual do Tímido é exatamente para quem quer entender antes de tentar mudar. A gente cobriu bastante coisa hoje, mas quero fechar com algo que não é técnico. Quem carrega esse mecanismo há anos normalmente não pede ajuda por isso. Não porque não sofre, sofre muito, mas porque a experiência parece pequena demais para justificar o quanto pesa. Afinal, não é nada concreto. É só uma sensação de ser observado. Só um scanner que não desliga. Só a exaustão de existir em ambientes cheios de gente. E a vergonha de ter isso, de não conseguir fazer o que parece simples para todo mundo, tende a ser maior do que a disposição de falar sobre isso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você provavelmente conhece esse peso de perto. Então deixa eu perguntar uma coisa antes de você fechar. Quando o scanner disparou da última vez? Quando o coração acelerou? Quando a varredura começou? Quando a pergunta "o que eu fiz?" apareceu? Você tratou esse disparo como informação confiável sobre a situação? Ou teve um momento, nem que fosse um segundo, em que reconheceu que poderia ser o sistema, não a realidade? Se teve esse segundo,
mesmo que breve, mesmo que tenha desaparecido rápido. Isso já é o começo da distinção que muda tudo. Não é cura, não é vitória. É só o primeiro sinal de que você consegue observar o mecanismo de fora, nem que seja por um instante. E é de instantes assim que a recalibração é feita. Não de saltos, não de decisões de vontade. De instantes repetidos, em situações pequenas, que vão ensinando ao sistema de alarme que ele pode diminuir a sensibilidade. O cérebro que aprendeu o medo também aprende o contrário. Só que isso ele aprende degrau a degrau. Você não precisa virar outra pessoa. Precisa de liberdade. E a liberdade começa um degrau acima de onde você está agora. Só esse degrau, não o próximo.